1 Samuel, capítulo de número 30, do verso 1 em diante. Você tem aqui a famosa história em que o rei Davi, na verdade, e o seu grupo, seu bando, né? Eles saíram para a batalha e não guardaram a retaguarda, a família, as mulheres, seus filhos, e eles foram saqueados, sequestrados. A história é bem dramática e tem um final surpreendente. Vamos lá então, 1 Samuel, capítulo de número 30, verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, 2 cachos de passas, ele comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e eu descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, porque todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres.
Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos, nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Até aqui, meus irmãos. É um texto um pouco longo, 20 versos, né? Mas é importante para a gente entender toda a passagem. Vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus. Pai bendito, graças, Senhor, pela nossa igreja, um espaço em que nos debruçamos na Tua Palavra e queremos expô-la, Senhor, com fidelidade, com profundidade, com aplicabilidade, Senhor. Dê-nos então entendimento, Senhor. Não é apenas um livro de histórias bonitas ou de princípios teóricos. É um livro vivo, é a Tua Palavra, Senhor. É alimento para a nossa alma. É necessário para a nossa vida, Senhor. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E que essa noite seja a Tua palavra, que saia, ó Deus, da boca do profeta, não palavra de homens, para alimentar a Tua igreja, instruir, fortalecer, animar, ó Deus, e reanimar o Teu povo. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, somos pecadores miseráveis e carecemos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, mais uma vez, ao nos debruçarmos no texto sagrado. E que esta passagem tão impactante, Senhor, possa falar ao nosso coração essa noite, para sairmos daqui renovados, ó Deus, cheios de esperança, para continuar nossa labuta lá fora. Perdoa-nos e ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falamos hoje pela manhã um pouco sobre a missão da igreja, né? A gente corre o risco de se perder nos detalhes e esquecer qual o grande propósito de estarmos aqui. Falei sobre as famílias também. A gente está preocupado com tantas coisas e no meio do caminho a gente corre o risco de perder o que é essencial. A Bíblia fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você pode conquistar tudo, e você tem que conquistar. Nada vem fácil. Você sabe como é difícil. Você teve que estudar, trabalhar, se capacitar. Todo dia você levanta cedo, enfrenta e mata um leão por dia para trazer o pão de cada dia para sua casa. Toda carreira exige muito sacrifício, investimento, empenho. Tudo na nossa vida, meus irmãos, é com suor. E a Bíblia nos mostra lá em Gênesis, Deus disse: com o suor do teu rosto ganhará o teu pão. Tudo exige trabalho, tudo exige sacrifício. O problema é, no meio da nossa batalha, a gente esqueceu o que é essencial. O porquê que você está indo lutar para vencer na vida. O que aconteceu aqui? É clássico. É um texto de uma história que se repete todos os dias. Os homens, o rei Davi, né, Davi ainda aqui, antes de retornar a se tornar rei, a gente fala rei Davi, né? Verso de número 1 diz que Davi e os seus homens, eles tinham saído para a luta, para a batalha, para matar o leão, para vencer na vida. Não é errado, é lícito e é necessário, não tem outro caminho. Saíram para vencer na vida, para lutar, para trabalhar, para conquistar o deles, para o corre deles. Só que eles cometeram uma falha básica. Não ficou nenhum para proteger a família. É o erro clássico que nós cometemos. Sair para a batalha, para ganhar o nosso, para vencer na vida, é necessário sacrifício, vai ter noite sem dormir, vai ter dia que você vai ter que dormir fora, vai ter dia que você vai ficar longe da tua mulher, vai ter dia que você vai ficar longe do teu filho. Isso acontece na nossa luta, nossa batalha. O problema é a gente se perder no meio do caminho e esquecer o porquê
para onde temos que voltar. E se a gente voltar e não tiver nada lá, nada mais faz sentido. Você pode ganhar o mundo inteiro. Se você voltar para casa e não ter mais casa, não ter mais família, então o nosso grande desafio, é o desafio que todo mundo tem, toda a família tem, é não perder no meio do caminho o quê? Você lembra no final da vida do apóstolo Paulo? Completei a carreira. Como é que é? Me ajuda aí, aquela frase famosa lá. Completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. O que adianta você completar a carreira, mas no meio do caminho você se perder nos combates? Lá ele deu qualidade para o combate, combatiu o bom combate, ele selecionou, ele viu pelo que valia a pena lutar, mas no meio do caminho ele não perdeu a fé. Então na sua luta, na sua batalha, existem aquelas coisas que são essenciais, que você não pode perder, porque nenhuma conquista vai valer a pena se você perder o essencial. Se você voltar para casa e não tiver mais casa, família, filhos, casamento, essas coisas têm que estar em primeiro lugar. Esse é o grande desafio da nossa geração. Homens e mulheres que estão realizando sonhos, conquistando o mundo, mas às vezes, no meio do caminho, eles esquecem do que é essencial. Muitas vezes, combatem batalhas, né? Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Muitas vezes não escolhemos os nossos combates, não conseguimos completar a nossa carreira e perdemos a fé no meio do caminho. O fato é que quando, na história aqui de Davi, eles voltam, a Bíblia diz que tudo estava queimado, destruído, as mulheres levadas cativas, os filhos levaram cativos, e tudo que eles conquistaram se perdeu no meio do caminho. O que adianta? Nada agora faz sentido mais. O que adianta eles terem ido, ganhado muitas batalhas, terem ganhado despojos, retornaram para casa e não tem mais casa? Então isso é um grande desafio que a gente tem. Quantos e quantos grandes executivos se tornaram diretores nas empresas, conquistaram o mundo, só que quando voltaram para casa não tinha mais casa, não tinha mais filhos, perderam seus filhos, não tinha mais casamento, perderam seu casamento. Não dá. Esse é o nosso grande desafio. Cuidar da retaguarda, proteger, enquanto a gente sai para a luta, para a batalha. Esse é um desafio que todo mundo tem, gente. Aqui a palavra de Deus nos fala que quando eles voltaram e olharam e viram que as esposas não estavam mais lá em casa, os filhos não estavam mais em casa, e tudo havia sido levado, Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, as mulheres e os filhos foram levados cativos. Verso 4, então o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram. Meus queridos, é o seguinte, se você está sentindo que você está perdendo, por entre os dedos da mão, tá? Seus filhos, sua família, sua casa, você está sentindo que você está perdendo o controle da situação, a coisa está desandando, a primeira atitude daqueles homens é, diante de uma situação como essa, ou você vai manter o orgulho, o nariz empinado e vai continuar tocando o barco como se nada estivesse acontecendo, ou você vai fazer como eles fizeram aqui. Você lembra que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele não era perfeito, era um pecador como eu e você. Só que quando ele se deparava com uma situação como essa, ele não ficava inerte, passivo. Ele, primeiramente, gente, a atitude deles aqui qual foi? Você lembra que a Bíblia diz assim, ó, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Uma situação que você está perdendo o controle da sua casa, da sua família, dos seus filhos, você está vendo que as coisas estão desandando, é momento, você para um pouquinho, desce dessa roda viva, puxa o freio de mão, tira o pé do acelerador, para.
Contempla a situação, encara os fatos, não foge da realidade. Encara os fatos, meu casamento está indo para o ralo, meus filhos estão se afastando cada vez mais de mim, de Deus, não os conheço mais, pode acontecer. Você não reconhecer mais os seus filhos dentro da sua casa, sua família está desandando, está indo tudo para o ralo, o que fazer nessa hora? Manter o orgulho, controlando a situação, liga no automático e vai embora. O negócio não pode parar, o trabalho não pode parar, e vai que vai, liga no automático, ou dá uma reduzida, puxa o freio de mão, para, olha para a situação, olha para a realidade. A primeira atitude que Davi e seus homens nos ensinam nessa noite, diante de uma situação semelhante, que você e eu vamos enfrentar, gente, porque é praticamente impossível um relacionamento a longo prazo não passar por crise. A criação de filhos não tem momentos que você fala assim, não estou conseguindo mais me comunicar com meus filhos, não estou conseguindo mais segurar as rédeas da situação, as coisas estão saindo fora do meu controle, escapando pelos meus dedos. Isso vai acontecer, isso acontece com a nossa família, com o nosso lar. O que nós fazemos nessa hora? A gente faz uma oração e continua tudo a mesma coisa? Não, eles mudaram tudo aqui, gente. Teve que haver uma mudança 180 graus do que eles estavam fazendo. E começa com uma atitude de chorar. O choro aqui é o lamento bíblico. Lamentar e chorar, diz a Bíblia. O homem e a mulher, que é de Deus, ele aprende o exercício espiritual do lamento. As situações da nossa vida que é necessário lamentar. Lamentar é chorar mesmo na presença de Deus, é lançar diante dele a nossa ansiedade, é lançar diante do Senhor aquilo que está doendo, que está machucando, aquilo que você não está mais conseguindo controlar a situação, não tem outra coisa a fazer, lamente. Você tem um filho que está se afastando da fé, você tem um casamento que está se perdendo, você tem uma situação que você não está conseguindo controlar mais, faça isso. Primeira atitude, reconheça, nós erramos, a gente falha, eles falharam. A coisa foi tão séria, porque o rei Davi, como um líder, ele tinha uma responsabilidade. E ele ficou em angústia, porque os homens queriam pegar em pedra, eles estavam amargurados, nós seguimos você. Ele era o líder daquele grupo, ele era o cabeça, a responsabilidade era dele, de ter falado assim, vamos pensar estrategicamente, adianta a gente ir ganhar o mundo e ficar a casa desamparada, o inimigo entrou e destruiu a casa. É o que acontece com a maioria dos nossos lares, gente. A gente sai, a gente está tão fascinado com as coisas do mundo que a gente esqueceu de proteger lá. E ele que era o cabeça, ele era o mais responsável. E a palavra nos diz que ele se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Por que apedrejar o rei Davi? O líder deles, não era rei, não, é o líder Davi. Porque é o cabeça, é o responsável. Então, a mulher, a mãe, você tem a sua responsabilidade, os filhos têm a responsabilidade. Mas deixa eu falar uma coisa, homens, essa palavra aqui é para nós, homens, nós somos o cabeça. Quando a coisa desanda num lar, quando Deus chega, Deus não vai chamar tua mulher, Deus não vai chamar teu filho. O que aconteceu com o primeiro casal? Preguei esses domingos aqui. Deus chega e fala, Adão, onde estás? Quem é o líder, quem é o cabeça? Deus vai cobrar de você. Não tenha dúvida disso. A Bíblia colocou essa linha e é ali que Deus vai. Primeira coisa, ele vai no líder. Ele era o mais responsável aqui. Ele deveria ter organizado de uma forma, falar assim, fica um grupo aqui, vamos nos revezando, de tempo em tempo vem um grupo, troca, vamos fazer um esquema aqui, para proteger as nossas mulheres, os nossos filhos. Eles deixaram a retaguarda, a família, o lar. O que eles tinham de mais precioso? Essa aqui é a verdade. A casa deles estava desprotegida. Todos que estavam armados foram para a guerra. O que adianta? Eles não protegeram a casa. Isso acontece hoje com a gente. Na correria, no dia a dia, a gente esquece. Às vezes passa semana, mês, a gente não senta para fazer uma oração com os nossos filhos, a gente não senta para fazer uma oração com a nossa mulher, a gente não senta para ver como é que está a vida espiritual, o termômetro espiritual da nossa família, a gente está tão preocupado com tantas coisas, que nós, homens, como cabeça, como responsáveis, a gente deixa a coisa passar. Deus chamou o homem, sempre é o homem,
E a responsabilidade pesou nas costas de Davi, tanto que todos queriam apedrejar Davi, porque ele era o cabeça, ele era o líder ali. Então não tem como a gente escapar desse negócio. Deus vai chamar o homem, tem que começar de você. Pode ter mulheres de oração, pode ter trabalho do Desperta Débora, pode ter trabalho da SAF, meu irmão, mas olha, essa é uma passagem que mexe com a gente, nós homens. Primeira atitude, a gente pode ficar orgulhoso, levantar o nariz e deixa correr solto. Ou a gente se humilha e fala, a vida espiritual na nossa casa não está boa, porque nós temos falhado, nós não temos dobrado o joelho, nós não temos chorado, lamentado. Você tem chorado pela alma da tua mulher, você tem chorado pela alma dos teus filhos. É nós, gente, não tem, Deus vai cobrar da gente. A Bíblia diz que quando eles levantaram a voz, ergueram a voz, significa que eles oraram, não simplesmente lamentaram pela situação, eles ergueram a voz para Deus. O lamento é diferente da murmuração. Por quê? Porque murmurar, a gente murmura com os homens, e Deus não gosta de murmuração. É quando a gente fica reclamando para as pessoas, sabe que a gente fica toda hora falando, reclamando, lamenta é diferente. A Bíblia diz que o lamento é diante de Deus. A Bíblia fala, lamentai sim. O lamento é um choro, que a situação não está boa, que a vida espiritual da nossa casa não está como deveria estar, nem a nossa. É um reconhecimento, é um choro espiritual. A Bíblia tem um livro inteiro de lamentações. Lamentações de quem? Do profeta Jeremias. E que contexto? Tem 2 livros que ele escreve. As profecias de Jeremias, que ele profetiza o que iria acontecer se o povo não se convertesse, não voltasse para Deus. E você vê, tudo se cumpriu, eles se afastaram de Deus. Deus manda um juízo sobre a nação e o profeta vive para ver as suas profecias se cumprirem. O que lhe resta? Nada mais, nada menos do que escrever um livro inteiro lamentando. Lamentações do profeta Jeremias. É um choro espiritual. Precisa ser muito homem, gente, para chorar. Não é um lamentozinho, não é frescura isso aqui não. Sabe quem lamentou? Sabe um outro lamento muito forte, muito bíblico? Vamos ver. Alguém que foi muito homem para lamentar. A Bíblia vai dizer de alguém que chorou. Subiu no monte, olhou para Jerusalém e chorou. Quem fez isso? Jesus. Aquilo foi um lamento. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos. E a Bíblia diz, um dos menores versos, Jesus chorou. Foi um choro do quê? De frescura? Um choro de mulherzinha? Foi um choro de homem. É o verdadeiro lamento. Ele lamentou diante de Deus pela situação espiritual do seu povo. Ele, como o Messias, como líder daquela nação, ele chorou. É o lamento de Jesus. Lamentai e chorai, diz a Bíblia. Convertei vosso riso em pranto, vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos diante da presença do nosso Deus, e Ele vos exaltará. E Jesus, antes de morrer na cruz para salvar o seu povo, a Bíblia diz que Ele subiu no monte, olhou Jerusalém, e Ele viu aquelas almas cegas, perdidas, como ovelhas que não têm pastor, iludidas com tantas coisas, estavam esquecendo, eles não tinham noção do que iria acontecer, ali na cidade de Jerusalém. Eles seriam invadidos, levados, destruídos, até hoje, nunca mais reconstruiu o templo, nada. Ele orou e clamou e lamentou. A Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus lamentou. Lamentar e chorar, e Jesus chorou. E Davi e os seus homens, a Bíblia diz que eles ergueram a voz e choraram até quando? Até não terem mais forças para chorar. Nós falamos hoje que nós temos uma missão, nós não estamos aqui, gente, para ficar contemplando culto bonito, louvor bonito, pregação bonita. Nós não estamos aqui para isso, gente. Pregamos hoje isso aqui. Nós estamos aqui por uma missão maior.
Para a gente fazer essa missão, lá em Atos começou, aonde começa a missão? Em Jerusalém, dentro de casa. Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, para dar sequência nessa ideia, nesse pensamento que a gente falou hoje de manhã, eu quero pensar o seguinte: eu tenho que começar a lamentar dentro da minha casa. Eu como homem, eu quero lamentar e chorar, eu quero clamar pelas almas da minha casa. Faça isso você como homem. É como se fosse cumprir a missão, mas começa dentro de casa, lamentar e chorar. Erga a voz diante de Deus e chore em oração, é clamor. Você tem clamado com lágrimas, com o joelho dobrado, sozinho diante de Deus. Ninguém precisa ver. Sua mulher não precisa ver, seus filhos não precisam ver, o Senhor precisa ver, porque lamento é isso. Não é diante dos homens, não é ficar reclamando, ai como está cá, os filhos, isso é murmuração. Deus não aguenta mais murmuração, Ele está por aqui com murmuração. Se você murmurar é ficar reclamando para os outros. Lamentar é chorar diante de Deus. É colocar a situação: Senhor, meu filho está distante do Senhor. A minha mulher está distante. Meu casamento não está bom. A minha família não está bem. Não está bem. Tem que lamentar. Dizer, reconhecer. As coisas não estão indo bem na minha casa. A gente está conquistando tudo. A gente está prosperando. Mas alguma coisa não está bem lá dentro. Deus sabe. Então faz isso. Lamenta, chora, até não ter mais forças. Tomaram pedra para apedrejá-lo. Isso mostra gente amargurada. Amargura é quando o lamento não se converte em atitude, em ação. Porque Davi, quando ele chorou, mas depois que pegaram em pedra, porque aí começa a ter problema dentro de casa, a gente começa um querer culpar o outro. A culpa é sua, eu falei, você não fez, você não cuidou, um apontando o dedo para o outro, não vai chegar em lugar nenhum. A Bíblia diz que, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aquilo vai se transformar em atitude, não é só chorar, não é só lamentar. Atitude agora. Aí ele vai falar. Levaram cativo todas as mulheres, todos os filhos, tacaram fogo. Imagina aquela cena, é cena de filme, né? Gladiador, sabe? Que ele está voltando lá para casa, e ele começa a ver aquela fumaça densa, longe. Aí ele chega e não vê mais nada. Perdeu tudo, destruiu tudo. Isso é cena de filme, mas o que acontecia naquelas épocas? Quando uma vila, um vilarejo era invadido, e eles saqueavam, matavam, e ali ainda, pela graça de Deus, não mataram ainda. Eu posso dizer o seguinte: está vivo ainda, seu filho está vivo, está respirando. Sua esposa está respirando. Tem gente viva dentro da sua casa ainda, então há chance, há esperança. Porque depois que sepultou, meu irmão, não adianta, pode levar rosa, buquê, ficar lá chorando no sepulcro, aí não adianta nada. O negócio está vivo ainda, há esperança, nenhum deles foi morto. A Bíblia diz que nenhum se perdeu. E eles choraram cada um, diz lá no verso 6, cada um por causa de seu filho e de sua filha. Só você que vai chorar pelo seu filho, ninguém vai chorar pelo seu filho. É você que vai chorar pelo seu filho. É você que vai clamar por esta alma, clamar por esta vida, por esta casa, por esta família, cada um pela sua. Mas a Bíblia diz que Davi então se reanima no Senhor. Ele se levanta e transforma aquele lamento, aquele choro, agora em atitude. Ele vai primeiro consultar a Deus. Naquela época, o que eles faziam? Eles consultavam o sacerdote antes de ir para uma guerra. E já teve situação que Davi não fez isso, e deu ruim. Dele ir para a guerra por conta própria, a parte de Deus. Isso acontecia naquela época, num período, em que quando eles não consultavam a Deus, eles faziam o quê? Eles consultavam o número de soldados que eles tinham, que era fazer o censo. E tem uma situação na vida de Davi, que ele não vai consultar o sacerdote, não vai consultar Deus, mas ele vai fazer um censo para ver quantos homens ele tem para a guerra. E ele se dá muito mal. Porque naquele período, era uma atitude de total independência, autoconfiança, e esquece de Deus, vou com a cara e a coragem, e deu ruim. Mas aqui não. Ele sabia que a situação não ia ser fácil. Eles perderam tudo. Começou do zero. Consultou o sacerdote, filho de Aimeleque. E a resposta de Deus falou: vai, persegue, que vocês vão, diz o texto sagrado, persegue-o, que vocês alcançarão, e tudo libertarás. Então, baseado, confiado na palavra de Deus, na promessa de Deus, eles foram, nós vamos lá. A Bíblia diz que desceram 600 homens.
Desses 600, nem todo mundo aguentou, gente, eles estavam já varados. Imagina o negócio, passaram a noite lamentando porque perdeu tudo. Aí amanheceu no outro dia, eles desceram lá, consultaram o sacerdote, vão para a guerra, desceram os 600. Dos 600, gente, 200 não aguentou, não dá, não temos força para aguentar. Só 400. Deus mostrou o caminho, apareceu no meio do caminho um egípcio, que olha só, que foi abandonado pelo bando que tinha sequestrado suas esposas e filhos, porque ficou doente, desprezado, e aí Deus deu oportunidade, foram estratégicos. A gente tem que ser estratégico. Ele chegou para o Egito, deu comida, deu água, e falou assim, eu não vou fazer nada com você, pode confiar, só me mostra onde eles estão. E ele foi o guia deles, foi estratégico, ele usou inteligência, usou sabedoria, e precisou de muito esforço. Deixa eu falar uma coisa para você, reconquistar a sua casa, a sua família, seu lar, seu casamento, seus filhos, não é uma coisa que vai acontecer assim, não é fazer uma oração e deixa rolar, não, meu irmão, é orar muito, é lamentar, é chorar, é derramar na presença de Deus, mas é levantar, consultar a Deus e agir, e trabalhar, e ser estratégico, e pensar, e calcular, e ver como que você vai fazer. E ele foi lá, estratégico, juntou, chamou o egípcio, organizou tudo, viu onde eles estavam, chamou um guia, vamos junto, desceram lá, esperaram o momento certo. E a Bíblia diz que eles descendo, lá no verso 16, e eles viram o quê? Estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, porque todo aquele grande despojo que eles tomaram da terra dos filisteus até Judá, eles estavam bêbados, festejando. Você quer saber o que o inimigo está fazendo agora? Quando você vê a sua família ir para o ralo, quando você vê a sua casa, os muros caídos, você está lamentando, o inimigo está festejando. Fica tranquilo, Deus reverte as coisas. Pode confiar. Segue esse caminho, lamenta, consulta a Deus, se levanta, arregaça a manga e trabalha. Porque vai dar trabalho, gente. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não. Às vezes foram anos de negligência. Às vezes foram anos que você não teve tempo para orar, para falar, mas ainda há tempo. Dá para recuperar. Eu já vi muitos pais conseguirem recuperar o relacionamento com seus filhos, porque depois de um tempo eles vão se tornando estranhos dentro de casa, a gente não consegue mais conversar com eles, porque eles estão sendo influenciados, guiados, formados, formatados. Vocês viram essa tragédia que aconteceu agora nos Estados Unidos? Esse pai, que era um homem temente a Deus, criou os filhos na fé, mas um deles começou a receber uma influência, foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, e cometeu aquela tragédia, que deu um tiro lá naquele ativista lá nos Estados Unidos. O pai ficou muito mal, ele era um homem da lei. A Bíblia diz que o próprio pai entregou o filho para as autoridades. Foi lá na sua instituição, não sei se ele era um policial, um delegado, não sei os detalhes. Ele entregou o cargo dele. Falou assim, ele se sentiu responsável, falou assim, eu não fui capaz de influenciar o meu filho. E veio um grupo, influenciou ele, levou ele com os pensamentos radicais, ele cometeu essa loucura, ele entregou o cargo dele. Entregou o filho para as autoridades, foi ele que entregou. O filho ia cometer suicídio. Entregou o filho para as autoridades. Entregou o seu cargo. E lamentou muito. Mas ali você viu um homem de honra. Um homem que reconheceu, o erro foi meu. Assumiu o erro. Ali não tem mais retorno, né, irmãos? Provavelmente vai ser pena de morte para aquele jovem que se iludiu e cometeu uma loucura, achando que ia ser herói. Seu filho está vivo ainda, dentro da sua casa tem gente respirando, dá tempo, volta, retrocede, puxa o freio de mão, dá meia volta, ora a Deus, fala, Senhor, me capacita a reconquistar minha família, trazer a minha família diante do Senhor, trazer minha família para a fé, trazer minha família diante do altar. Mas começa por você, dobre o joelho, se coloque diante de Deus, porque você está lamentando, chorando, mas tem muita gente festejando. O inimigo está muito feliz com essa situação. A Bíblia diz então, conforme eles iam chegando e eles viram que eles estavam espalhados, comendo, bebendo e fazendo festa. Tem gente fazendo festa com a desgraça de outros. Isso aqui é coisa do inimigo, gente. Quando você vê alguém celebrando, festejando a desgraça,
Isso é coisa do inimigo. Não foi fácil. A reconquista da família, das mulheres e filhos, começa no verso de número 17. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Você tem ideia que é isso? Imagina, eles já estavam varados, gente. Dias. Eles entraram naquele arraial. No crepúsculo, varou a madrugada, amanheceu, o dia seguinte, até o final do dia. Deu trabalho, gente. Vou falar para você. Essas coisas dão trabalho. Resgatar vidas que estão cativas dá trabalho. É suor, lágrima, choro. Às vezes sangue, no sentido de sacrifício, de empenho, não é coisa fácil. Meu irmão, a batalha é real, é grande. Não vai ser do dia para a noite, não é rápido não, não é sem esforço não. Tem pai desistindo, tem família desistindo do casamento, desistindo dos filhos. Não, meu irmão, é longo, às vezes são anos para reconquistar. É um trabalho longo. É muita oração, jejum, clamor, choro, lágrimas, para que Deus dê a oportunidade, abra o coração, quebrante aquela vida, e você consiga resgatar quem foi levado cativo. Não sei pelo quê, pela incredulidade, pelo desânimo, por ideias erradas, por crenças erradas, por filosofias, ideologias. Nossos filhos e nossa família está sendo todos os dias bombardeada. E nós estamos vendo pessoas perderem entre os dedos da mão quem elas amam. A Bíblia diz que deu muito trabalho. Feriu-os desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Isso mostra esforço, sacrifício e muito trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Sabe que a gente começou falando isso? A sua carreira, as suas conquistas pessoais, nada veio fácil. Tudo demandou empenho, sacrifício, pôr a mão no bolso, investimento. Deixa eu falar, as coisas espirituais, a alma das pessoas que nós amamos, a nossa família, vai necessitar de empenho também, de sacrifício, de investimento, de tempo. Tá? E qualidade de tempo, e investimento mesmo, dá trabalho. Investir na família. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma das pessoas que nós mais amamos? Que adianta você se realizar profissionalmente, na sua carreira, em tudo, mas na sua casa, a sua família, o seu lar, os seus filhos se perderem? Você perdeu, acabou. Nada mais faz sentido. Você vai voltar para casa e você vai sentir a mesma coisa que Davi e os homens sentiram. Mas há tempo, há chance. Deus está te dando essa oportunidade. Essa noite você está ouvindo essa mensagem. Volta para a sua casa, olha a situação, que área na sua casa você fala assim, ó, eu vou mudar isso aqui. Em nome de Jesus. Não transfere. Fala, mulher, vai lá orar. Vai lá. Mulheres, graças a Deus que as mulheres estão orando que desperta Deus, mas não delega. Falar para os homens. Nós vamos fazer o desperta Débora aqui, não sei. Eu vou inventar um negócio aqui, ó. Homens de coragem. Não vou fazer os homens de coragem aqui também. Vou dar um jeito aqui. Vamos fazer um negócio aqui também, porque a turma relaxa. Falar, a mulher minha está orando lá por mim e pelos meus filhos. Mas, e você está orando? Meu irmão, o desafio nosso é assim, nós temos que orar mais que elas. Vai dar trabalho, hein? O desafio de cada homem aqui, o desafio você vai ter que orar mais que a tua mulher. Tua mulher está orando pelos filhos? Você tinha que estar orando mais do que ela. Esse é o desafio nosso. Orar, clamar, lamentar e agir, meu irmão. Levanta e luta. Do crepúsculo até o fim do dia seguinte. Eles batalharam. E a Bíblia diz no verso 18 que ele salvou tudo. Tudo. Deus honrou, gente. Deus honra. A Bíblia diz que eles salvaram o quê? Salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, salvou todas as suas mulheres, tudo foi salvo. Conseguiram com a graça de Deus. Amém?
Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem o despojo, nada que haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E aí levaram o despojo até ele. Que bênção, meus irmãos. Eu quero que você experimente isso. Nós vamos orar agora. Colocar diante de Deus a nossa casa, a nossa família. E eu desafio os homens aqui, gente, a tomar iniciativa. Nós vamos orar. Você tem alguém na sua casa que está esfriando na fé? Às vezes está até vindo na igreja, mas o coração parece que não está bom a coisa lá. Como é que está a sua casa? Faz uma análise. Como é que está o seu casamento? Como é que estão os teus filhos? Como é que está o teu lar? Qual o termômetro espiritual que está lá dentro? Coloque diante de Deus e ora, clama, lamenta, chora, levanta e trabalha, gente. Trabalha. Serve a Deus. Faz como Josué disse, eu e a minha casa. Faz um propósito diante de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar. E enquanto eu oro, eu chamo os presbíteros à frente. A gente vai encerrar com a Santa Ceia e termino com uma última música, tá bom? Vamos orar. Ó Pai querido, nós nessa noite, Senhor, acabamos de ouvir aqui uma história extraordinária, ó Pai. Uma história de superação, Senhor. O Senhor reverte qualquer situação. O Senhor muda a nossa história, a história da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. Ó Deus, eu venho essa noite em nome de Jesus, colocar diante do Senhor, a nossa família, Senhor. Eu venho clamar pelos nossos lares, pelos casamentos, pelos filhos. A missão começa lá dentro, Senhor, mas vai ter que passar dessas paredes, ó Deus. Vai ter que ir além. Mas vamos começar ali, Senhor. Se nós temos filhos, familiares, pessoas que nós amamos perto de nós, Senhor, que não te conhecem, em nome de Jesus, essa noite, colocamos esse nome, essa pessoa. Tu podes, ó Deus, restaurar esta fé, esta alma. Enquanto há vida, há esperança. Essa noite, em nome de Jesus, eu peço por cada lar, cada família aqui representada, Senhor. Tem misericórdia de nós. Desperta os homens, ó Pai, para que sejam homens de oração, que eles tenham tempo para os seus filhos, para o seu lar, para a sua família, Senhor. Porque o Senhor vai cobrar de cada um de nós, primeiramente, é do homem, é do cabeça. Se eles estão orando pelos seus filhos, se eles estão conversando com seus filhos, se eles estão discipulando os seus filhos, se eles estão evangelizando os seus filhos, se eles estão trazendo os seus filhos na igreja, se eles estão trabalhando lá dentro de casa, Senhor. Às vezes não vai ser do dia para a noite, vai ser tempo, chegar, conquistar o coração, entrar no nível deles, na conversa deles, no mundo deles, ó Deus, e resgatá-los. Às vezes, ó Deus, vai ser um longo trabalho, uma longa caminhada, Senhor. O Senhor conhece os nossos filhos, o Senhor sabe onde eles estão, ó Deus, onde está o coração deles, ó Pai. Alguns já estão tão distantes, Senhor. Humanamente achamos impossível, Senhor, mas para o Senhor não há impossível. Quem sabe se algum filho está longe da fé, afastado de Ti, preso a algum vício, Senhor, algo que está escravizando, levando cativo essa alma. Nós clamamos essa noite em nome de Jesus, Senhor. Se tem algum lar, algum casamento, Senhor, que não está bem, em nome de Jesus, restaura esta casa, Senhor. Toca, Senhor, nesta família, neste lar. Levanta homens de fé, Senhor, que choram, lamentam, oram, clamam e lutam pela sua casa e pela sua família, Senhor. Está nas nossas mãos e nós vamos responder diante do Senhor para essas almas que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e tem misericórdia de nós, ó Pai. Abençoe as mulheres também, para que elas ajudem os seus maridos a serem líderes espirituais, a serem o cabeças dentro de casa. Que as mulheres, ó Deus, não sejam um impedimento desse homem ser o cabeça, pelo contrário,
elas possam sustentar essa liderança, apoiar, fortalecer, servir de exemplo para os seus filhos, ó Pai. Fazer com que os filhos vejam que o pai, o homem ali naquela casa é um líder espiritual, na medida que elas também, ó Deus, se deixam liderar. Abençoe as esposas, Senhor, para que haja verdadeiramente esse princípio que o Senhor estabeleceu, porque é daí, Senhor, que muitos problemas surgem. Muitos homens não estão podendo liderar na sua casa, Senhor, porque estão em conflito com a mulher, com a esposa, e por isso seus filhos estão esfriando, se afastando. Queremos mulheres de oração, mas precisamos de homens que liderem essas mulheres, Senhor. Dê sabedoria aos nossos lares, às nossas casas, às nossas famílias, para que esse princípio bíblico, Senhor, que é fundamental, possa prevalecer na nossa casa, Senhor. Que os homens respondam diante do Senhor, sejam os primeiros, tome a iniciativa, dobre o joelho, ore pelos seus filhos, lamente, chore e lute, Senhor, para reconquistar a sua casa, a sua família, para Cristo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe assim os nossos lares, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.